Ok, iniciamos já a gravação. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Cleverson. Nós vamos falar hoje aí sobre economia exponencial e o futuro do mercado, tá ok? Esse, na verdade, é um tema que é um grande desafio, na verdade, para todas as empresas, e a minha empresa não é nem um pouquinho diferente, né, dos demais. Então, ela realmente é um desafio para todos nós, tá ok? Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão de mercado de futuro, né? O que nos espera e o que nos aguarda. Bom, quando nós falamos sobre o mercado, nós precisamos entender sobre questões de inovação, né? Hoje não adianta você ter uma empresa para você oferecer qualquer produto, né? Essa semana, inclusive, houve muitas pessoas que me procuraram, né, após a primeira live, inclusive, querendo conversar um pouquinho sobre a sua empresa. Olha, estou abrindo minha empresa, né? Estou com dificuldade com a minha empresa, não sei se abro, se fecho, não sei aonde investir, né? E o que nós geralmente apresentamos para as pessoas? Não basta você abrir qualquer empresa. É importante você abrir uma empresa, sim, né? Mas você precisa ter todo um planejamento estratégico. Por isso que na primeira live nós falamos muito sobre o planejamento estratégico. Então, os desafios hoje em dia é que você precisa abrir uma empresa onde você possa promover para o seu cliente, né, inovação com valores, né? E nós temos aqui exemplos dos grandes desafios, que é o inovar, né, versus a nova geração. Quando nós falamos a nova geração, nós falamos aí dos nossos filhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí das características das gerações X, Y, Z, né? X seriam os nossos pais, Y seria a maioria das pessoas hoje em dia que tem as suas empresas, e Z são os nossos filhos, né? Que são aquela turminha que já entra na era digital. Então há um grande conflito, né? Hoje nossas empresas, enquanto nós estamos vendendo para pessoas também da geração X e Y, né? Depois eu vou entrar em um pouco mais detalhes sobre isso, né? Você vê que não tem tanto problema. A questão é quando vem essa nova geração, você vender para ela, mas principalmente o que ela faz conosco, né? Por exemplo, economia exponencial é justamente quando você pega o novo mercado, né? Essa turminha do eletrônico, e você começa a ter criação de algumas empresas bem diferenciadas, né? Como, exemplo, Uber, Groupon, Trivago, Airbnb. E isso, quando ele entra em ação, uma empresa dessa, dependendo da velocidade com que ele mexa com o mercado, ele gera muitas vezes a extinção. Um exemplo prático disso é o Uber, né? Um cenário que muitos acompanharam. Muito embora no Brasil algumas empresas demoram um pouquinho mais em termos tecnológicos para entrar no mercado, mas assim que ele entra, ele geralmente gera extinção. Aqui no mercado de Curitiba, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós atendemos aí no passado algumas empresas de radiotáxi. E hoje nós já vimos algumas radiotáxis que fecharam, né? Por quê? Porque antigamente você, para entrar numa radiotáxi, inclusive eu conheci uma aqui que fora a bandeira do táxi, você ainda tinha que pagar uma espécie de licenciamento, né? Para você poder entrar nessa radiotáxi e receber os chamados. E, em média, esses valores poderiam chegar até 300 mil reais. Só que quando você entra com o Uber, o motorista já não precisa pagar mais nada, né? Então, o que acontece com isso? Acontece que simplesmente isso gera extinção, porque você tem uma empresa que você tem um valor que você oferece para o mercado, mas agora vem alguém que simplesmente se tornou a maior empresa de táxis do mundo, porém nem sequer tem um veículo na sua frota, né? E quando nós falamos aí do famoso quartel-general das empresas, dentro de uma radiotáxi, por exemplo, você tem cerca ali de 50 pessoas, mais ou menos. Dentro de um Uber, né, a da empresa Uber, no quartel-general deles, onde eles desenvolvem e tudo mais, muitas vezes não chegam a 15 pessoas. E isso para atender todo mundo, né? Quando você pega aí um site, por exemplo, o Groupon, ele acaba forçando com que as empresas cedam descontos, porque ele começa a dar maior visibilidade. Antes, aquilo que era difícil, você ia num restaurante porque você gostava bastante dele, agora você começa a descobrir outros restaurantes e ainda você começa a ir sempre na questão do que é mais barato,
né? Hoje você tem sites como, por exemplo, o Trivago, que é um site aí também, você vai fazer uma viagem, né? Daqui a alguns dias eu vou fazer uma viagem, você pega um site desse aqui, puxa, eu tenho dúvidas de qual hotel ficar, quais são os benefícios, melhor preço, né? E detalhe, os sites, eles anunciam, os hotéis, eles anunciam as suas estadias em diversos sites. E ainda assim, para o mesmo hotel, né, para o mesmo quarto, você pode ter diversos preços. E aí, quando você pega um site desse daqui, ele simplesmente te abre um leque, uma visão diferenciada. Airbnb é outro que veio afetando, né? Inclusive, eu estive conversando com um empresário essa semana, tive uma reunião com alguns empresários essa semana, e nós comentávamos sobre o Airbnb, que é uma espécie de imobiliária que simplesmente ela causou a extinção das empresas que até então lucravam muito no verão, né? Quando você ia alugar uma casa de praia, e agora você simplesmente entra no Airbnb e você faz a locação de uma casa por ali. Você vê comentários de outras pessoas, você descobre que fora aquela casa ser boa, próximo a ela tem uma panificadora, bons restaurantes, próximo à praia, não tem vizinho barulhento, ou tem vizinho muito barulhento e por isso você não vai para aquela casa, né? E hoje o que as imobiliárias, por exemplo, no litoral acabam fazendo? Acabam trabalhando somente no cenário dos clientes que foram fazer essa viagem e tiveram um problema, né? Então ele começa a pegar como se fosse a rapa do tacho. Esse é o grande problema realmente da economia exponencial. É quando se entra realmente uma empresa que trouxe uma inovação, um valor muito agregado e ele simplesmente pode causar a extinção da nossa empresa. Agora, quais são alguns dos problemas para a nossa geração, né? É algo chamado longevidade, né? Nós nascemos, vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos ficando velho, né? Só que o problema é que a velhice, para nós, ela nos traz um problema. E qual seria o problema? Na verdade, ela traz diversos problemas, né? Eu vou citar apenas um aqui. A capacidade de aprendizado nossa, né? Ao tempo que nós demoramos, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo cada vez menos, né? Temos uma certa lentidão a aprender coisas novas. Os nossos smartphones, por exemplo, os nossos aplicativos, eles se atualizam aí uma vez por dia, 2 vezes por dia, sempre vem uma notificação de que aquele aplicativo vai receber uma atualização. E por questões da nossa idade, né, que nós já temos uma certa defasagem, muitas vezes você acostuma com o aplicativo, né? E o que acontece? Puxa vida, eu vou atualizar esse aplicativo agora, né? Se eu atualizar, eu vou ter que aprender de novo e você acaba postergando a aplicação. É mais ou menos por aí que a gente vai fazendo. E você vai fazendo aquele famoso acúmulo de bolinhas vermelhas, né? Porque você não se atualiza tanto quanto os aplicativos. Essa mostra a realidade entre a nossa forma de ser e a juventude, né? Aqueles jovens que estão nascendo nesta era digital. Quando nós falamos em evolução, né, é interessante a gente estudar um pouquinho aí em que momento nós estamos vivendo, né? Muito se falou aí, estudamos no mercado sobre a evolução industrial, né? Então a evolução industrial, ela praticamente já teve aí, ela está na sua 4ª evolução. A passada, nós temos aí, quem lembra, né, das histórias, né, da escola aí, você vai lembrar da primeira evolução industrial, onde o foco era o quê? O aprimoramento das máquinas a vapor e criação do tear mecânico. Essa foi a primeira evolução industrial. Pouco tempo depois, nós tivemos aí a segunda, né, evolução industrial, onde começou a utilização do aço, da energia elétrica, motores elétricos e dos combustíveis derivados de petróleo, né? Tempos depois, tivemos a terceira evolução industrial, onde começou o avanço da eletrônica, sistemas computadorizados e robóticos para a manufatura, né? Agora, nós estamos vivendo a evolução industrial e nós estamos na 4ª evolução industrial, né? Aquilo que nós chamamos de indústria 4.0. E quando nós falamos da indústria 4.0, que é esse momento, nós estamos falando em cloud computing, né? Nós estamos falando em vou colocar meus sistemas na nuvem. Meu Deus, o que é isso, né? Nuvem é de comer, né? Nós, na minha empresa, eu trabalho com essa tecnologia de sistemas em nuvem, né? Muitos têm dúvida. Será que essa nuvem, o que é? Colocar lá no céu, né? Mas eu vou tirar as coisas da minha empresa e vou colocar na tal da nuvem? O que é essa tal de nuvem, né? Entende? Então, nós começamos
a era do que se chama internet das coisas. É o momento que a internet traz o boom, você compra tudo na internet, tudo começa a acontecer na internet, a robótica entra pesado no nosso mercado, você começa a ter robôs que vão respondendo às questões da sua empresa, você começa a fazer atendimentos eletrônicos, né, através de robôs, e os robôs começam a invadir o mercado de trabalho, né? Quando nós buscamos aí algumas reportagens, como essas duas que eu apresento para vocês aqui, o que você pode observar, né? Então, no site da UOL, né, já apresenta notícias como robôs jornalistas, né, que transformam dados em textos, chegam às redações. Você começa a ter a inteligência robótica, que ela olha para informações da internet e ela consegue transformar um texto. Então você já não precisa ter um ser humano mais para escrever um texto. Você começa a colocar padronizações, ele vai aprendendo com isso. Não muito distante aqui de nós que estamos em Curitiba, né, não sei se tem algum participante que está fora da cidade, saiu a informação da IBM que o Hospital de Câncer Mãe de Deus vai utilizar o Watson for Oncology, né? Esse aqui é o símbolo do IBM Watson, tem muito se falado sobre ele, né? Ele não é o único da sua geração, a própria Google tem o seu próprio servidor, o CNPq é uma empresa aqui do Brasil, né? É um órgão do governo, também muito evoluído, né? Então, eles são equivalentes ao IBM Watson. Obviamente, o IBM Watson ele tem um maior marketing e a capacidade dele realmente é maior frente a todos os outros, né? Ele tem sido a inovação. E o que é isso? Ele é um super servidor que concentra todas as informações. Observe que agora nós passamos a ter um robô que ele vai simplesmente diagnosticar os nossos filhos, a nossa família, nós mesmo quando fomos ao médico, de uma forma muito mais eficaz do que alguém que seja PhD. Por quê? Porque ele começa a cruzar dados mundiais em relação à saúde. E isso vai ser mais assertivo, né? Muitas vezes a gente brinca, né? Você leva o filho no médico, qual que é o diagnóstico do médico? Ah, é uma virose, né? Já o Watson, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai fazer um apanhado de informações que se tem ao longo de todo o mundo, o que se posta, né? Pequenos estudos, grandes estudos, ele vai cruzar essas informações e ele vai usar dados estatísticos para quê? Para que ele possa dar uma informação mais precisa, né? E aí você começa a ver realmente que nós estamos evoluindo cada vez mais. A robótica, ela começa a invadir muitos mercados. Você começa uma automatização de processos. As pessoas começam a perder emprego para computadores, né? E essa é a problemática que nós vamos conversar um pouquinho, né? Então, seguindo lá, qual que é a situação atual nossa, né? Então, nós falamos aí no início sobre as gerações X, Y e Z, né? Provavelmente na próxima reunião eu devo apresentar para vocês um livro que se chama Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Ele é de um pastor chamado Adeildo Nascimento, ele é escritor, ele é palestrante também, trabalha na área de RH. Conheci ele num evento que eu fui no F-Hop ainda esse ano, num evento chamado Accelerate, que é foco para empresários, né? É um livro muito bacana. E, inclusive, tem uma boa notícia para todo mundo, nós já temos agenda com ele, né? E vamos aí nos próximos meses trazê-lo para trazer uma palestra bem detalhada sobre todos esses assuntos que nós vamos falar hoje aqui e muito mais, né? Mas o Adeildo, inclusive, no livro dele, ele fala sobre essa questão das gerações X, Y, Z. Os nossos pequeninos, eles são chamados de visual learning, né? Qual que é a grande diferença? Quando você pega aí a geração X, né, só para você ter uma ideia, a geração X são os nascidos na década de 70. Já a geração Y são os nascidos entre 70 e 90, né? Entre os anos 70 e 90. E a geração Z são os nascidos a partir da década de 90. Tá? Então, o que acontece? Há uma grande diferença da nossa mentalidade. Né? A nossa mentalidade a geração X, vamos falar um pouquinho dos nossos pais, só para podermos entender a complexidade que é a evolução. Os nossos pais, muitas vezes, trabalharam na roça, né? Trabalhavam constantemente, arduamente, com uma meta. Olha, o meu filho vai estudar.
né? Eu não pude estudar, eu vou trabalhar, vou me capitalizar para quê? Para que eu possa dar um bom estudo para o meu filho, né? O filho dele vai ser a próxima geração, a geração Y. Perfeito. Com isso, chegou os nascidos entre 70 e 90, que é a geração Y. Aí talvez a maioria que está na sala, né? Alguns aí talvez na geração X. O Y, por sua vez, fez o quê? Teve acesso à informação. Começou a estudar. Estudou, e ele olhou para o seu pai e falou, pelo amor de Deus, eu não vou, eu vou estudar para eu não ser como o meu pai, né? Para eu não ficar nesse cenário do meu pai aqui, que trabalhou a vida toda e mal conseguiu criar os seus filhos, criou com dificuldade, né? Enfim, começamos a fazer diferente. Só que nisso, nós começamos a ter acesso a um dinheiro muitas vezes fácil, né? A um negócio que rendeu de uma forma muito próspera, e nós começamos a estudar. E aí nós olhamos para a próxima geração, os nossos filhos, e nós falamos, puxa vida, a minha vida foi tão sofrida, né? Eu fui ter um celular muito tempo depois, computador então só quando eu fui trabalhar, e nós começamos a antecipar as coisas para os nossos filhos. Começamos a dar smartphone, tablet, notebooks, né? A nossa geração, a chamada geração Y, é uma geração transicional. Nós não nascemos na era da tecnologia, nós não nascemos com a tecnologia na veia. Nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. A cada dia que passa, nasce uma tecnologia melhor do que a outra, mas ainda assim muitas pessoas têm dificuldade, né? Não há de se duvidar que provavelmente algumas pessoas nem sequer conseguiram entrar nessa videoconferência por talvez não ter a habilidade de clicar no link e a videoconferência não abrir imediatamente. Ela precisa aceitar a instalação do que a gente chama de um plugin, né? Isso no computador dela. Ou entrar ali na Apple Store ou na Play Store e fazer o download do app que vai dar acesso direto a essa videoconferência, né? Então, talvez algumas pessoas ficaram fora disso. Já os nossos filhos, eles são chamados nativos digitais. Eles nasceram com a tecnologia, né? O Adeildo conta, inclusive, nas palestras dele, ele com certeza vai falar sobre isso, eu dou todo o crédito a ele, ele fala sobre o João, filho dele, né? E eu faço uma analogia aos meus dois filhos, ao Lucas, de 13 anos, e ao Ítalo, né? Meu filho de 6 anos. Essa turminha, eles são nativos digitais. Muitas vezes você chega em casa, ele está brincando com o tablet, está brincando com o notebook, ouvindo música, ele está com o Xbox ligado e ele está na televisão. Aí você chega e se fala assim, não, é impossível que esse cara está conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí quando você vai e desliga um dos equipamentos, ele vai lá e vai brigar com você. Pai, eu estava assistindo TV. Pai, eu estou jogando com fulano de tal. Pai, eu estou escrevendo. Pai, eu estou ouvindo música. E aí nós, né, a famosa geração Y vai dizer, não, você não estava fazendo isso. Isso é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não, gente, é possível. Para eles é possível, né? Por quê? Porque eles são nativos digitais. Eles nasceram numa era diferente da nossa. Já é altamente natural para eles, né, todo esse acesso de informações. Eles são diferentes da geração Y, né? Tudo bem que nós não deveríamos, de repente, estar acelerando muitas coisas. Porém, esta é a turminha que vem e eles começam a pensar de uma forma bem diferente de nós. Você quer ver uma grande diferença? Aqueles que já são mais velhos aí lembram do famoso Atari, né? Quem for, né? Não preciso nem pedir para levantar a mão aqui, mas eu lembro do Atari, pouco, mas ainda assim eu lembro do Atari. Quando nós descobrimos o macete de passar numa fase, o que você fazia? Você escondia, você não mostrava para a pessoa. Então você tem uma evolução linear. Você vai aprendendo a passar as fases, logo a primeira fase fica muito facinha, você faz meio que automático, você vai para a próxima fase. E o bom e o gostoso para nós era descobrir algo que alguém ainda não fez. Então nós somos uma geração altamente competitiva e as nossas empresas foram criadas dessa forma, de uma forma competitiva. Só que os nossos pequenos, eles nasceram e eles estão com uma outra mentalidade, né? Qual é a mentalidade dele? Quando eles jogam, eles simplesmente, você vai ver alguns jogos e não existem fases no jogo, né? Um deles aí, por exemplo, é o Minecraft. Ele não tem fases. Ele é um jogo totalmente colaborativo. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o Minecraft também achei um jogo muito tosco, né? Simplesmente ele é todo quadradão, né?
Mas ainda assim, o que eu vejo que os nossos filhos gostam de fazer? Ele gosta de jogar com o outro, né? Ele gosta de colaborar, ele entra no universo do outro, no mundo do outro e colabora na construção, né? Eles vão lá, vão construindo seus castelos, vão construindo seus barcos, eles se ajudam. Sempre que um descobre um macete, o que ele vai fazer? Ele vai para a internet, ele grava um vídeo, vai para a internet e expõe a informação. Esta é a diferença. É a era colaborativa. Então, o que vai acontecer? Os nossos filhos, eles são aqueles que estão sedentos em ficar conosco. Porém, a geração Y é aquela que trabalha para dar o melhor para o seu filho, mas o seu filho quer tempo com os pais. Ele é colaborativo, ele quer estar junto, ele quer se divertir. Então, quando ele montar a sua empresa, vai ser bem diferente. Ele provavelmente ele pode até não ser o sucessor, né, da sua empresa hoje. E você precisa pensar nisso. Por quê? Porque você teve acesso à informação, você teve acesso a finanças, você pôde dar um bom estudo para o seu filho e você aplicou estudos em outras áreas. Tenho visto aí no mercado, inclusive, que muitos problemas de empresas são justamente a sucessão, né? O problema da sucessão. Por quê? Porque seus filhos não querem mais suceder os seus pais porque aquela empresa afastou o pai dele, né? Então, essas são realmente a diferença. Quando nós vamos analisar um pouquinho mais sobre as informações, comparando as gerações, nós vamos entender o seguinte, né? Tudo aquilo que era commodities, né? Um exemplo do que é um produto commodity. Pizzaria é um exemplo que eu cito, né? É aquilo que é muito comum, é uma mercadoria comum. Então, você tem visitantes na sua casa, né? Ontem eu tinha visitantes na minha casa, a gente acabou não pedindo pizza, mas vamos supor, chegou o visitante em casa, puxa vida, fui pego desprevenido, então eu vou pedir uma pizza. Você vai ligar naquela pizzaria que você mais gosta. Só que quando você liga, o telefone só dá ocupado, ocupado, ocupado. O que você vai fazer? Você vai ligar na próxima pizzaria. Isso é, de certa forma, commodity, tá? A nossa geração é a geração que sempre se preocupou em como chegar nos resultados. Então, 2 mais 2 são 4, né? Só que a nova geração, os nossos filhos, eles já não estão nem aí para quanto é 2 mais 2. Eles querem saber o 4. O 4, na verdade, já vai ser dado, né? A informação já vem pronta. O problema daqui para frente é saber o que fazer com a informação, né? Então, nós vemos ainda muitas empresas pensando em desenvolver sistemas, né, tecnologia, para se chegar num resultado, 2 mais 2 ser 4. Muito embora, o que nós precisamos pensar é que nós devemos pensar o que fazer com esse 4, o que dizer para o nosso cliente fazer com esse resultado já, porque praticamente o cálculo já vai ser algo dado, né? Quando nós comparamos alguns cases de mercado, fica mais claro entender tudo isso que eu estou falando até agora, né? Como, por exemplo, Nokia versus Waze. Quando você estuda um pouco mais sobre o histórico, você vê que a Nokia é uma empresa que ela era muito à frente no mercado. Há muitos anos atrás, você vai ver que a Nokia chegou a um consenso. Puxa vida, o segredo vai ser o famoso GPS. Vai chegar uma hora que você vai escrever um endereço num equipamento e esse equipamento simplesmente vai te levar até o seu destino, né? A Nokia fez uma compra, né, de milhões de uma empresa que detinha grande conhecimento na tecnologia de geolocalização e aí partiu para fazer o GPS. O que eles não contavam é com alguns moleques, né, criando o famoso Waze, um aplicativo que você coloca já no telefone e simplesmente ele te leva e ainda te diz como é que está o trânsito e ele começa a fazer colaboração. As pessoas começam a dizer, olha, por aqui o trânsito está ruim, não vem por aqui, vai por lá. Ele começa a usar as informações do teu aplicativo para ajudar os outros, né? Nós vamos aí depois para Kodak e Instagram, né? A Kodak, uma empresa de muitos anos, né, vendia filmes de pose. Eu ainda lembro que meu pai comprava filme de 12 poses, 36 poses, né? Daí que nasceu o famoso jargão, né, queimar o filme, né? Quem é já aí da minha geração sabe o que é queimar o filme. Mas vieram algumas crianças, né, vieram alguns jovens e foram lá e criaram o famoso Instagram. Kodak simplesmente já não existe mais, praticamente, né? Então você começa a ter colaboração, fotografia, compartilha na hora. Aí você pega a Blockbuster versus Netflix. Se você estuda sobre Netflix, né, estuda a história, você vai ver que a Netflix
foi para a Blockbuster e, olha, vamos fazer uma parceria. Depois foi de novo para a Blockbuster, olha, eu quero comprar. E a resposta era não, não, não. Simplesmente uma quebra, a outra fica e simplesmente cresce cada vez mais. Até ontem, inclusive, com os visitantes que estavam na minha casa, nós estávamos compartilhando sobre Netflix, que, pensa, nasceu quase que ontem. E você vai olhar, existem filmes criados por eles, né? Eles já estão desenvolvendo. E o ícone aí nessa comparação, quem tem acompanhado o mercado, é Tesla versus Ford, né? A Tesla é uma empresa que, na teoria, é uma fábrica de carros, né? Se comparado à Ford, o que a Tesla faz em um ano, a Ford faz em 2 semanas, em termos de produção. Porém, o grande comparativo entre elas é que a Tesla é uma empresa que está se posicionando como uma fabricante de tecnologia, né? Há um carro embutido, mas o que ela está vendendo é tecnologia. E hoje ela vale muito mais, muitos milhões de dólares a mais do que a Ford, né? Então você vê que as pessoas estão buscando algo bem diferente. Eu, inclusive, estive lendo uma reportagem esses dias atrás que fala que os nascidos, provavelmente após 2017, há uma grande tendência que eles nem sequer queiram dirigir carros, né? Tamanho são as facilidades de aplicativos e tudo mais. Hoje eu mesmo tenho um veículo, né? E acabo utilizando muito o Uber aí para poder fazer a locomoção, né? Então, quer dizer, o custo, a relação custo-benefício acaba compensando, tá joia? Ok, mas como que nós vamos nos diferenciar no mercado? E aqui vem o grande X da questão, né? Então, o que as pessoas geralmente questionam, olha, como que eu vou me diferenciar dentro do mercado, né? Existe um livro que é a base, inclusive, do que nós vamos conversar um pouquinho, que é a Estratégia do Oceano Azul, né? E que fala justamente sobre o Mar Vermelho, onde há uma grande concorrência, e o Mar Azul, onde nós temos aí um espaço bom para você nadar, né? Tá ok? Para você poder realmente oferecer os seus serviços. Uma pergunta que eu faço para você agora, né? Como ter sucesso nos negócios? Entre as duas opções aí, qual que você acha que é a mais sensata? Qual é a melhor das opções? Opção A, liquidar com a concorrência e dominar completamente o mercado. Ou opção B, criar espaços novos onde a concorrência não tenha mais relevância nenhuma. Vamos lá. Vamos ver aí se o pessoal digita no chat para mim. E aí, na sequência, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, né? E aí, no final, a gente discute um pouquinho aí sobre as respostas, tá ok? Mas seguindo lá, entre liquidar com toda a concorrência e dominar completamente o mercado, que é o que a maioria pensa, na verdade, o correto é criar um espaço novo para você, onde a concorrência não tenha mais relevância nenhuma, né? Inclusive, teve pessoas aí, empresários, que me perguntaram esses dias, puxa, a vida tá tão difícil, né? E na última live, inclusive, houve uma pergunta sobre isso, né? Como que eu vou poder justificar que o meu produto é tão bom, né? E eu não tenho que ficar dando tanto desconto? Mas por que o cliente está querendo tanto desconto? Porque provavelmente ele está comparando com a sua concorrência, né? Então, o que você precisa não é liquidar com a concorrência, talvez até abaixando o preço, mas é você realmente criar um espaço novo onde a tua concorrência não tenha mais relevância nenhuma. Por isso, a base do nosso estudo hoje aqui, do nosso bate-papo, vai ser um pouco sobre esse livro, né, que fala sobre estratégia do Oceano Azul. Ele traz alguns exemplos práticos, né, muito bons, que é o que nós vamos conversar. Eu usei também na última live uma frasezinha de um filme que os meus filhos assistem, né, que é Robôs, e dessa vez eu decidi trazer a imagem dele aqui, né? Sabe, um dos grandes segredos é: viu a necessidade, atenda. O problema de muitas empresas é que as empresas chegam com uma solução mirabolante, né? Ele cria lá uma solução mirabolante e ele acha que o cliente vai gostar daquilo, né? Então ele faz a análise do mercado por si só. Ele não nem sequer ele pesquisa, investiga se o mercado precisa daquilo. Quando, na verdade, o cenário tem que ser bem diferente. Você tem que olhar para o mercado e ver, puxa, isso aqui é bom, né? O que o mercado realmente precisa? Eu vou atuar naquilo que o mercado precisa, né? E quando eu descobrir o que o mercado precisa, o que eu vou fazer? Eu vou me diferenciar. Eu preciso criar o meu próprio Oceano Azul. Lembrando, a criação do Oceano Azul, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui,
é a hora que você se diferencia da sua concorrência, você se afasta dela, você vai lá para aquele oceano azul, aonde não existe briga, né, entre a concorrência, onde só vai sair sangue realmente, né, que é o dinheiro que você está perdendo para o próprio mercado, né? Então existem praticamente duas formas, né? E onde você se encontra? Você se encontra no famoso Mar Vermelho ou você se encontra no Oceano Azul? Veja, o que é o Mar Vermelho? O Mar Vermelho é aquelas pessoas que muitas vezes começam um processo de copiar, né? Sabe, tem muitas empresas que olham uma panificadora que nasceu no bairro, está sempre lotada, né? E você começa a falar, meu Deus do céu, ele está faturando muito, está faturando muito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma panificadora aqui perto, né? Porque deve dar muito dinheiro e eu também vou vender. Gente, quando você começa a imitar, você só é o primeiro dos perdedores, porque são os que vão vir na sequência. Aquele que foi o inovador, ele já ganhou. Ele já está à frente do mercado. Não adianta copiar. Entende? Então, muitas pessoas acabam criando as coisas, copiando os outros, né? A cópia é boa? A cópia é boa. De uma certa forma, ela é boa. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente aí no Oceano Azul, tá joia? Mas você precisa tomar cuidado. Então, muitas pessoas estão fazendo as suas empresas baseado no sucesso de outras pessoas. Mas você precisa entender que você precisa ser inovador, você precisa chegar na frente, né? E outro também para o Oceano Vermelho é o quê? É a briga, né? Você tem um produto que é igualzinho ao outro, pizzaria por pizzaria, e aí você começa a famosa guerra. Compra uma pizza comigo, leva um refrigerante, né? Compra 3 pizzas, você ganha X% de desconto. E você começa a queimar preço, porque você está entrando numa guerra direta. Você simplesmente está se degladiando com o seu concorrente, né? Você vai para frente dele direto e você tem um embate direto. E aí você começa só a brigar, gasta todas as suas energias numa briga direta com a sua concorrência e simplesmente quem está, na teoria, ganhando é o cliente, mas ele vai acabando ganhando o quê? Ganhando sempre em preço, né? O segredo realmente é nós irmos para o Oceano Azul, onde você começa a surfar tranquilo, né? E você começa a desfrutar de um mercado melhor, porque a concorrência passa a ser irrelevante para você, né? Ok, alguns exemplos bem práticos disso que eu estou falando, né? Nasceu o famoso Uber. Na sequência, começa a vir várias outras empresas. 99 Táxi, que é praticamente da nossa região. Cabify, agora vem ForMove, né? Todos esses estão vindo atrás do famoso Oceano Azul criado pela Uber. Mas quando você vem, você começa a ter um apelo, o quê? De preço. Você começa a criar no mercado da Uber um oceano vermelho, né? O que é isso? Eu já tive abordagem de 2 empresas, praticamente, a Cabify e a ForMove. Em ambas, né, o apelo principal é desconto. É ser um preço até diferenciado em relação ao próprio Uber. A ForMove promete aqui um preço mais baixo que o Uber, que já é mais barato. A Cabify até tentou criar o seu mercado azul, tentando se classificar mais como uma empresa, uma prestadora de serviço, semelhante ao Uber, né? Porém mais voltado até para a área empresarial, né? Fornecendo alguns eventuais benefícios. Porém, não teve tanta adesão quanto ao Uber, todo mundo prefere ficar no Uber, o Uber simplesmente vai lá, cria o mesmo benefício que a Cabify, acaba com ela, tá? Depois, nós tivemos aí uma época das famosas iogurterias, né? Saiu várias. Aí depois começou os hambúrgueres, né? Hambúrguer caseiro, famoso hambúrguer artesanal. Também teve a era aí das paletas mexicanas. Aquele que saiu primeiro é aquele que disparou, ele já criou o oceano azul dele. O problema é que o resto começa a vir e começa a copiar. Começa a fazer uma cópia e começa a se degladiar. Ele vai se mantendo aonde? Vai se mantendo sempre no oceano vermelho. Então a tendência é você fazer o quê? Não digo quebrar inicialmente, mas você já vai entrar na briga, né? Na briga de foice. Já ouvi pessoas falando, puxa, eu vou criar uma empresa que está difícil o mercado, preciso levantar um dinheiro, então sabe do que? Eu vou criar uma empresa, vou fazer um hambúrguer especial. Meu querido, se você mora em São José dos Pinhais, ali próximo ao Terminal Afonso Pena, você deve conhecer ali o famoso Irmão Adão, né? Mesmo aparecendo diversas empresas de hambúrguer, né, artesanal, você percebe que o Irmão Adão saiu de um ambiente pequeno para simplesmente um galpão. E se você vai lá, você vai ver que o valor dele
é muito expressivo, né? Eu confesso até que um dia fui lá, não tive coragem de pagar o valor que estava lá, né? Praticamente ele já estava meio que no nível do Madeiro em alguns sanduíches, né? Mas você vê que a concorrência vai abrindo e o problema é que ela já perdeu o embalo. O Irmão Adão ele já ganhou um destaque no mercado. Então, simplesmente, ele está muito à frente de qualquer um que vem depois. O segundo, como eu falei, é simplesmente o primeiro dos perdedores, né? Então, você precisa inovar realmente. E um exemplo muito clássico que se fala no mercado sobre o Oceano Azul e muito explorado no livro é o Circo de Solé, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? E quando você estuda um pouco sobre o Circo de Solé, e eu indico você a estudar esse livro, né, do Oceano Azul, porque você vai começar a entender e a tua mente vai começar a abrir para algumas coisas que você vai precisar mexer na sua empresa, né? Uma coisa é fato, nada se cria, tudo se copia. Isso é uma verdade, né? Na verdade, se diz, né, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Mas você precisa entender que o Oceano Azul ele também pode ser dessa forma. Nada se cria, tudo se copia. Mais detalhe, de outros mercados. O que o Circo de Solé fez foi exatamente isso. Ele simplesmente fez uma cópia, sim, só que ele fez de cópias de mercados diferentes. Então o Circo de Solé ele foi lá e pegou o que tinha de melhor do circo e o que tinha de melhor no teatro, né? Primeiramente, uma das coisas que eles fizeram muito sábia foi eliminar animais. Por quê? Porque animais gera muita despesa, né? E havia uma crítica muito grande em relação aos maus tratos. Então, eles tiraram os animais. Diminuíram um pouco aquela questão de muita gargalhada, muita palhaçada, né? Mas ainda assim mantiveram o cerne do circo, né? Depois eles começaram a introduzir teatros, né? Com vários artistas, muita música, né? Com um enredo específico. E outra coisa que eles fizeram, a famosa trupe era simplesmente multiplicada. Eles foram para todos os lugares do mundo. Enquanto um circo tradicional tem a sua trupe e ela só pode estar num lugar, né? Não tem como você estar em vários lugares. O que o Circo de Solé fez foi exatamente criar essa mágica, um pouco do circo, um pouco do teatro. Então ele não é um circo, mas ele também não é um teatro. E isso ele criou uma apresentação única, né? Diferenciada. Por quê? Porque ele criou a inovação de valores, né? E o que isso quer dizer? A inovação de valores, basicamente, ela tem alguns focos. Eliminar custos, né? Ou reduzir custos, e você aumentar ou criar um valor para o consumidor. Né? Então, você precisa aumentar o valor para o seu cliente, aquilo que ele valoriza, e baixar os custos. Foi exatamente o que o Circo de Solé fez. Então, ali, inovação é o que faz com que os clientes que não existiam passem a consumir o seu produto ou serviço, ou uma solução que a princípio não existia para um determinado produto, né? E valor nada mais é o que você resolveu de problema efetivamente, né? Quando o cliente vai, por exemplo, no Circo de Solé, o que acontece? Ele vai lá, ele tem uma experiência maravilhosa, né? E ele sai com a sensação de, meu Deus, que inovação, né? Eu antigamente fui num circo, agora eu vi um super circo. Outro pode muito bem entrar lá e falar, meu Deus, eu fui num teatro, mas agora eu vim num super teatro. Não, mas peraí, eu não fui num super teatro, eu fui num super circo. E ele teve um espanto da inovação que foi criada, né? E aí ele vê que o valor agregado que ele teve justifica o valor financeiro, o investimento que ele fez. Então ele sai com uma satisfação tremenda. Ele sai com prazer daquele evento que foi proporcionado para ele, né? Então nós precisamos buscar de uma forma simultânea a diferenciação e o baixo custo. Esse é o grande segredo. Existe aí no mercado uma empresa, você pode pesquisar, é a Segway, né? Onde ela trouxe um produto muito, muito inovador, porém, e o valor, né? Sabe, a inovação era algo indiscutível. O problema foi o valor percebido pelo consumidor. A proposta deles era criar um equipamento, né? Hoje, se você vai no shopping, você vê equipamentos semelhantes lá que os seguranças estão usando, né? Mas e na rua? Será que você vê esse tipo de coisa aqui, como está nessa foto aqui? Você vê pessoas passeando, imagine, você vai lá e coloca para fazer uma caminhada e sobe num equipamento desse. Então não adianta nada você ter uma alta tecnologia, mas cadê o valor, né?
já está entrando em conflito com hoje em dia, que nós falamos muito sobre fazer uma academia, né? Você precisa, sabe, se exercitar. Então, o valor percebido, ele praticamente foi nulo nesse caso. E o produto acaba, muitas vezes, aí até mesmo nascendo morto, né? Então, isso é uma das coisas que nós precisamos realmente tomar o máximo de cuidado. Existe uma frase famosíssima que fala: você precisa pensar fora da caixa, né? E eu ouvi justamente do pastor Adeildo, né, que ele inclusive tem uma palestra sobre isso, a caixa sumiu, né? E eu ainda dou um gritinho aqui: acorda, a caixa sumiu. Meu querido, não dá mais para pensar fora da caixa. Não existe o pensar fora da caixa. A caixa desapareceu, né? O que era ontem já não é mais hoje. O mercado é completamente diferente, né? Os cenários são diferentes. Então, nós precisamos realmente pensar fora da caixa. Uma das coisas que nós temos aí no âmbito cristão, como uma fonte de inspiração, é Deus, né? Sabe, você precisa ir para Deus e perguntar para Ele, né? Me dá uma direção, mas não adianta só perguntar, né? A palavra oração, inclusive, ela é composta de orar e agir. Você precisa agir. E esse agir, muitas vezes, vai exigir de você o quê? Estudo, né? Você vai precisar estudar. Eu, na minha área, que é uma área de gestão, né, desenvolvimento, consultoria também, tenho visitado muitos clientes na minha área e, geralmente, eu me deparo com algumas situações. Recentemente, eu visitei um cliente, né, onde eu fui apresentar minha solução e eu preciso, muitas vezes, falar com a diretoria da empresa. Por quê? Porque, devido ao estilo de produto e serviço que eu ofereço, é mais seguro o investimento para o cliente se eu conversar com a diretoria e entender para onde ele quer chegar, né? E muitas vezes eu pergunto para o diretor da empresa, falo: olha, para onde está levando sua empresa? Olha, e aí começa a vir: Cleverson, nós vamos fazer isso, nós vamos proporcionar isso para o mercado e tal coisa. E geralmente quando eu vou ouvindo aquilo que ele está propondo, você percebe que são coisas que muitas vezes ele está pensando fora da caixa. Ele saiu de dentro da caixa do segmento dele, né? Então, olha, eu sei, vamos usar aqui talvez, vamos tentar criar um exemplo aqui, né, de última hora. Então, eu vou criar uma pizzaria. Então, poxa, pizzaria é uma concorrência muito grande, mas eu vou pensar fora da caixa. Como assim pensar fora da caixa? Cleverson, eu vou criar uma pizzaria com uma pizza quadrada, né? Ah, uma pizza quadrada. Legal, você pensou fora da caixa, porque pizza geralmente é algo redondo, né? Então você quer uma pizza quadrada. Não, eu vou fazer uma pizza gigante, né? Você pensou fora da caixa, você vai atrair ele. Mas no fundo, pizza é pizza, entendeu? Pizza é pizza e não vai deixar de ser pizza. Agora, a caixa sumiu. Então, o que você precisa fazer? E imagine a complexidade. Lógico que para alguns mercados, a complexidade vai ser muito maior, né, quando você entender que a caixa sumiu. Como se destacar, né, nesse ramo de pizzaria? Sabe? Porque as pessoas, elas não têm que ir para uma pizzaria. Ela vai ter uma experiência, né, na área gastronômica, vamos pensar assim, ímpar, onde ele vai dizer para o amigo dele: cara, eu comi uma pizza que você não vai acreditar, né? Pizza, na verdade, é mero detalhe, mas foi a experiência da pessoa que me atendeu, como ela me atendeu, como eu fui tratado e tudo mais, né? Hoje, inclusive, numa visita a um cliente, eu vi ele comentando comigo sobre a experiência que ele teve com uma marca de carro na estratégia de venda para ele, né? E ele contou de um jeito que eu quase que estava com vontade de comprar o carro, né? É o mesmo carro que ele falou, né? Mas você vê que ele contou tão entusiasmado que ele virou um vendedor. Ele é um vendedor daquela marca de carro pela experiência que ele teve. Muito embora ele não comprou o carro, mas ele está vendendo para frente a experiência que ele passou. Só isso já é o suficiente. Se ele espalhar para 5 pessoas e das 5, 3 forem lá e comprar o carro, o que vai acontecer? Aquela primeira empresa atingiu seus objetivos. Ela criou a inovação do produto e gerou valor para o cliente, né? Então você teve ali o valor realmente percebido. Esse que é o grande diferencial. Então, quando nós vamos para a nossa empresa, nós precisamos entender o seguinte: olhe para a sua empresa agora, e agora são os desafios, né? Qual a inovação e o valor do seu produto ou serviço? Aquilo que você está oferecendo, né? Eu aqui, olhando aqui alguns nomes aqui,
percebo que muitos, inclusive, são da igreja, né? São da Vida Plena, onde eu congrego, e eu vejo que devem ser alguns que estão participando do projeto lá do Multiplique Seu Talento, né? Para que a gente possa aí fazer a construção da nossa igreja avançar. E muitas pessoas entram nesses projetos e acabam fazendo o quê? Algo sempre na área de alimentação e tentando vender sempre para as mesmas pessoas ali dentro da igreja. Mas o que você pode fazer de diferencial, né? O que você pode fazer para fora? Qual é a inovação que você vai criar? Qual é o valor que você vai criar para o seu produto? Qual é o ícone que você vai criar realmente para que você possa se diferenciar, né? Qual é o problema que você está resolvendo para o seu cliente? Essa é a grande pergunta. Oficialmente, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você tem que olhar para o mercado, você tem que olhar para os seus clientes. Se você já é um empresário e já tem vários clientes, olhe para dentro da sua carteira de clientes, aqueles clientes que confiam em você. Há uma máxima na área de vendas que é o seguinte: vale muito mais e é muito mais fácil você vender dentro da sua carteira do que você conquistar clientes novos. Clientes novos são bons, é vida e você precisa fazer. Eu faço isso, eu preciso investir em conquistar clientes novos. Mas a minha principal fonte de renda são os meus clientes internos, né? São os clientes da minha carteira. Por quê? Porque eu sei, eu tenho acesso ao cliente e eu posso descobrir quais são os problemas que ele está tendo e, por sinal, talvez não estão conseguindo resolver esse problema. Ele não consegue resolver, mas eu consigo resolver. Eu tenho um projeto, né? A princípio, minha empresa não trabalhava diretamente na área de consultoria, mas nós percebemos que muitos dos nossos clientes estavam tendo limitações em usar o meu próprio produto. E isso, naturalmente, tem uma tendência. A uma hora o meu cliente não vê valor mais no meu produto, ele começa só a enxergar custo, e ele vai chegar uma hora e vai falar: Clércio, eu tenho um outro produto mais barato que o seu, tchau e benção, né? Então, agora vem a pergunta: peraí, o problema é realmente o meu produto? Né? O problema é a solução que eu coloquei? Não. O problema são as pessoas lá dentro do meu cliente que não sabem usar, né? Aí, se nós lembrarmos lá atrás, nós falamos sobre 2 mais 2 ser 4. Até hoje, sistemas, a exemplo do que eu comercializo, ele tem uma tendência a dizer para o cliente: 2 mais 2 são 4, né? Só que nós já estamos percebendo no nosso mercado que não adianta mais você dizer para o cliente: 2 mais 2 são 4. Eu preciso dizer para o cliente, 4. É só isso que você vai falar. E você vai simplesmente dizer para o cliente o seguinte: o que você vai fazer com o 4? Né? O que você vai fazer com o 4? Agora, essa é a grande dificuldade. Né? Então, nós pegamos esse problema dentro dos nossos clientes e começamos a falar para ele o que fazer com o 4. Então, você precisa olhar para os seus clientes, enxergar alguns problemas e dizer e tentar identificar como você vai resolver aquilo. Você pode criar, muitas vezes, um treinamento. Você pode criar alguma solução. Se você trabalha, por exemplo, na área de software, você pode desenvolver algo a mais, algo complementar para entregar para o seu cliente. Você pode trazer parceiros seus para fornecer uma solução, ou seja, uma solução complementar. Eu vejo que, inclusive, aí muitas pessoas, até em decorrência do Ministério de Empresários, algumas aulas e palestras que eu acabo ministrando, né? Deus tem proporcionado várias pessoas nesse âmbito de consultoria que estão se achegando e temos conversado. E hoje a minha formação e o meu know-how, ele é mais tecnológico até do que propriamente dito gestão. Muito embora a gestão, eu consigo prestar consultoria, né? Consigo desenvolver grandes projetos, mas ainda assim a minha área tecnológica tem um peso maior. Então vamos lá, eu tenho praticamente 2 áreas desenvolvidas. Mas eu não tenho, por exemplo, na área jurídica, né? Eu não tenho, por exemplo, na área logística. E eu tentar me desenvolver sozinho para todas estas áreas, área de RH, por exemplo, vai ser um problema. E os meus clientes, muitas vezes, têm problema na área de RH. Muitas empresas acabam se fechando e não fornecendo e não ajudando a resolver o problema do cliente, né? E aí, o que nós começamos a fazer? Eu comecei a buscar um bom profissional na área de RH e falei: amigão, vem cá, como que você cobra? Vamos fazer um bem bolado aqui, faz um preço diferenciado, eu vou te colocar dentro do meu cliente. Coloquei um parceiro meu na área de RH dentro de um cliente, ele desenvolveu todo um trabalho, a empresa identificou realmente que ela tinha grandes problemas internos, não era problema sistêmico,
parou de gastar dinheiro de forma errada e ficou feliz com o nosso atendimento, entende? Ou seja, nós inovamos as coisas dentro do cliente a nível tecnológico e criamos valor para a nossa parceria. E essa é a grande sacada, vamos dizer assim, que você precisa ter para com os seus clientes. E qual é o diferencial frente aos seus concorrentes, né? Que aí vem, vamos dizer assim, é praticamente uma mescla do item anterior que eu falei. O que você está fazendo que você está se diferenciando do seu concorrente? Né? Se o seu concorrente chegar e simplesmente oferecer o produto dele, olha, eu vendo cachorro quente com uma vina, né? Aí o teu concorrente chega e fala, ó, eu vendo um cachorro quente com uma vina. Se o teu concorrente chegar na hora que teu cliente naturalmente tem fome, ele vai comer o cachorro quente, porque cachorro quente por cachorro quente com uma vina dá na mesma, entende? Agora, o que você está se diferenciando? O que você motiva o teu cliente a atravessar a rua e comer o cachorro quente lá na sua barraquinha e não na do seu concorrente, aonde ele passou na frente? Tem que ter um diferencial, né? Quando você, inclusive, supera as expectativas do seu cliente, aí você começa a criar um grande valor, né? Então, realmente, o segredo é nós criarmos a inovação de valor, né? Inovação com valor para os nossos produtos e para os nossos serviços realmente, né? Nós precisamos pensar fora da caixa porque a caixa sumiu, né? Se você, eu não sei qual mercado você atua hoje ou qual mercado você vai querer atuar, né? Mas você precisa entender que muitas coisas estão acontecendo. Cuidado com as tecnologias, né? Cuidado quando nós falamos, olha, IBM Watson está vindo aí, né? Inclusive esses dias tive uma reunião com um parceiro nosso aqui do Ministério, que é advogado, inclusive acho que é o Luiz que está aí na sala nos acompanhando, e nós fomos bater um papo justamente por isso, porque quando você pega o Watson, nos Estados Unidos ele já está desempregando 40% dos novos advogados, né, em início de carreira, advogado em início de carreira, 40% praticamente já tá perdendo o emprego. Por que isso? Porque o Watson, ele lê em segundos o que um advogado levaria mais de 300 e poucas mil horas para ele ler. Então, ele tem acesso à informação muito rápido. Ele pode te dar respostas rápidas, né? Porém, até como nós conversávamos aí no café da manhã aí, com o Luiz, ele falou, ok, mas tem algumas coisas que o Watson não faz. Ele não vai poder tomar uma decisão, algumas coisas que aqui no Brasil é diferenciado. Perfeito. Então, olha essa oportunidade e você entra nela. Mas dê a mão para o Watson e ande à frente. Enquanto outros escritórios de advocacia, de repente, não estão pensando nisso, você tem que pensar à frente. Como você vai pegar o Watson e criar um diferencial para o seu cliente? Né? Sabe, quando nós falamos do Uber, o Uber criou o Oceano Azul dele, mas você precisa entender que o Oceano Azul ele não é eterno. Então, o próprio Uber ele já começa a se destruir. Ele começa a criar facilidades que está indo contra as facilidades que ele criou e antes era o Oceano Azul. Por quê? Porque a concorrência ela vai entrando e ela vai criando um mar vermelho, ela começa a degladiar. Mas você também tem que destruir o teu Oceano Azul para criar novos oceanos azuis. Então, veja, o Uber, ele está à frente, ele já está pensando um passo à frente, enquanto está todo mundo indo na onda do que o Uber está fazendo. Por que ninguém para um pouco, deixa eu pensar, deixa eu ver o que realmente eu posso criar de tão diferenciado para esse mercado, até mesmo nesse segmento, né? E colocar algo diferente para o meu cliente, um diferencial frente à minha concorrência. Então, esse é o grande segredo aí que nós precisamos fazer, né? Cabe a todos nós, empresários, empreendedores que queremos abrir um negócio, né? Meu direcionamento para você é: pare um pouco, né? Pense bem, volte na live anterior sobre plano de negócio, pense quais são realmente os seus objetivos, né? Para qual é a missão da sua empresa, para que ela existe, qual é a visão, onde você quer chegar, pense num problema de mercado que você quer resolver, mas cuidado, é um problema real. Você pode perguntar para as pessoas o que é um problema para você, qual é a sua dor, né? Hoje, na minha área, eu vendo justamente assim, né? Há um sistema de gestão que eu comercializo e a minha pergunta, o meu jargão para o cliente é: cliente, eu resolvo o seu problema, qual é a sua maior dor? O cliente apresenta a dor dele e fala, olha, esse pedaço da minha empresa eu tenho um problema assim, assim, assado. Ok, eu foco naquilo. Mas, Cleber, se teu sistema faz só aquilo, não, meu sistema faz muita coisa. Só que, gente, se você tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo, talvez você não consiga vender.
Agora, se você resolver um problema do seu cliente, que é a maior dor dele, tenha certeza que ele vai apertar a sua mão, vai dizer, cara, você é o meu parceiro. Você inovou e eu vi valor no teu serviço. Agora tem outras coisinhas aqui. Você quer fazer mais alguma coisa? E aí você começa a abraçar. Entende? Não adianta a gente querer abraçar tudo, né, de uma vez só, que realmente não vai dar certo. Tá joia? Bom, senhores, chegamos aí a mais um final de live, né? Espero que você tenha gostado. Vou abrir agora aqui para algumas dúvidas, tá ok? Como eu mencionei, essa live aqui ela é diferente. Nós estamos aí utilizando o sistema de videoconferência e eu consigo abrir o microfone para que você possa interagir comigo, fazer as suas perguntas aí e a gente vai batendo papo, tá ok? Se alguém, enquanto eu vou dar uma esfriada aqui na minha garganta rapidinho, né? Se alguém aí gostaria de fazer algum comentário, trocar alguma ideia, expliquei no início ali como você levanta a mão, pode levantar a mãozinha aí no aplicativo e eu já libero para você aqui para a gente poder conversar, tá ok? Vamos lá? Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão no aplicativo aí e aí nós já damos sequência. Bom, a princípio ninguém está levantando. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui, bate-papo. Vamos dar uma olhada aqui. Naquela, naquela pergunta, a Jéssica disse que eram as duas, as duas opções. Não, não, é a opção B só, hein, Jéssica? Não vai para a primeira tentar destruir a concorrência, que não é uma boa, né? Marcos disse que está tudo entendido na live de hoje. Perfeito. Puxa, brigadão. Vou me aplicar cada vez mais para que não tenha dúvidas, né? Mas, enfim, tendo dúvidas, pode levantar a mão e nós vamos falar, tá ok? Bom, ninguém levantou a mão aqui, então. Então, estou imaginando que não hajam dúvidas. Correto? Bom, meus amigos, então, agradeço a sua participação. Eu quero dar uma notícia de primeira mão aqui para vocês. Nós vamos estar divulgando, na verdade, no dia 2 agora, tá ok? Como a nossa igreja Vida Plena está no processo do Multiplique Seu Talento, há um tempo atrás eu criei um curso de vendas consultivas, né, para desenvolver vendedores realmente para alta performance em vendas, tá? Então esse foi um curso, inclusive, que foi encomendado por uma empresa, uma multinacional, uma operadora de telefonia, e agora nós aperfeiçoamos. Então o Ronaldo, que é da Escola Renovação, está aqui conosco, aqui é do Ministério também, eu e ele nos juntamos, tá ok? E nós vamos abrir uma turma para vendas consultivas. Nós vamos fazer um curso de imersão no dia 19 de maio, é um sábado, tá? Vai ser das 8 horas da manhã até as 18 horas. O investimento é R$ 120 por pessoa. Nele vai estar incluso o quê? 2 coffee breaks, né? Um de manhã, a hora que você chegar para a gente tomar um café junto, e depois um café à tarde. O almoço é por conta do participante. As vagas são limitadas, são apenas 300 vagas, ok? Talvez somente nós viemos abrir uma segunda turma. A princípio vai ser apenas uma turma. Não vai ser ofertada somente para a Vida Plena, tá? Ela vai ser ofertada também para outras igrejas. Todo o investimento ele vai ser revertido para a construção do templo da Vida Plena, tá ok? Então nós não vamos arrecadar nada. Esse treinamento, na verdade, aí a primeira vez que eu vendi ele chegou aproximadamente a R$ 700 por participante. Ele realmente é um curso bem desafiador. Nós baixamos muito o preço, né, para justamente ter apenas uma arrecadação para a construção do templo, tá ok? Mas ele vai ter, inclusive, dinâmicas bem desafiadoras. Ou seja, é um curso de imersão, porque nós vamos ensinar todas as técnicas de venda, todos os passos, desde prospecção, né, a criação de valor, né, você estudar o seu produto, estudar a forma de abordagem. Então, existem várias etapas da venda que nós vamos estar ensinando nesse curso e, durante o curso, nós vamos para a rua, entende? Lado a lado, né? Vai ter competição, sim, porque é o teu concorrente que está assistindo com você ali. Então, provavelmente, a gente vai ter aí umas 3 equipes, né? 3 equipes de 10 e nós vamos para a rua porque a gente precisa realmente aprender na prática como vender, tá ok? Então, esse curso aqui está sendo divulgado hoje em primeira mão. Nós ainda não abrimos a inscrição.
tá? Se você tiver interesse, vai nos mantendo ciente, até para que a gente tenha uma noção, né? Pode até responder pelo chat, que, olha, tenho interesse, vou fazer, afirma, porque de repente só o que nós já tivermos da Vida Plena, obrigatoriamente a gente vai acabar abrindo uma segunda turma, e aí a segunda turma vai ser o limite realmente, ok? Maiores informações você vai conseguir pegar na nossa fanpage, então no site do Facebook, tá? Você pode pegar maiores informações, e no dia 2, que é a nossa próxima reunião lá na igreja, né, o culto para empresários, é quando nós vamos efetivamente abrir, então, aí as inscrições, tá ok? Maiores informações, as apresentações que nós temos, planilhas que nós vamos divulgando, nós temos o Google Drive, nós já divulgamos o link do Google Drive na fanpage, continuamente nós vamos ficar divulgando, curta a nossa fanpage, e com isso, toda vez que nós colocarmos dicas, notícias e eventos, você vai ficar por dentro com certeza, tá ok? Gente, deixa eu verificar aqui uma informação no chat. Isso, o Ronaldo está dizendo aqui, né? Vamos indicar para os vendedores para bombar os seus resultados, tá? Se de repente aí alguém na live, inclusive, está buscando uma colocação em vendas, eu divulguei recentemente uma vaga, tá, para vendas. Fora isso, ainda vou dar treinamento de vendas. Então, pode ser que alguém venha trabalhar comigo aí, vou ter o maior prazer. No mais, gente, eu agradeço vocês, tá, por mais essa live. Espero que ela tenha sido construtiva para você, tá ok? Tem sido desafiador para nós buscarmos informações, conteúdos relevantes, é a nossa intenção realmente, e que você possa nos passar informações. Tá? Pode ir lá na fanpage, pode mandar informações, no grupo de WhatsApp, você pode colocar lá, olha, gostaria que fosse abordado tal tipo de assunto, nós vamos com o maior prazer buscar, tá ok? Para as próximas lives, aí o interesse é que a gente já busque outros profissionais, falar também sobre a área jurídica. Se você tem dúvidas sobre a área jurídica, gostaria de ter algumas informações, manda para nós vamos atrás aí, nós temos, na verdade, um grupo de advogados, né? Tem o Luiz, que é advogado, tem parceiros dele que a gente pode trazer para cá, né? Tem o Marcos, que é contador, tem muita dor de cabeça aí na área de contabilidade, né? Teve que entregar recentemente declaração do imposto de renda, tem muitas dúvidas. Vamos trazer o contador aqui, vamos entrevistar o Marcos, né? Porque eu não sei todas as informações da área de contabilidade e eu tenho um bom contador e tenho um bom amigo no Ministério em Contabilidade que eu posso perguntar para ele. Tá joia? Gente, então, Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação de todo mundo, né? E vamos dar por encerrada aqui a live de hoje, tá ok? Deus abençoe vocês e até a próxima.